Ter sabedoria é muito mais do que você desenvolver apenas um conhecimento que você adquiriu com o livro, com o curso ou com os acontecimentos presentes. Sabedoria vai muito mais além do que um conhecimento aplicado, um conhecimento prático. E hoje nós iremos falar para você de como desenvolver esse conhecimento na prática, como desenvolver esse conhecimento sobre a sabedoria. Solta a vinheta e fique conosco até o final desse vídeo. Fala galera, Silas Santos aqui falando, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gerando Conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se ainda não deixou o like, deixa o like e comenta nesse vídeo para que nós possamos estar contando com a sua participação, com a sua colaboração para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, porque a partir do momento que você deixa o seu like, o YouTube que entende que esse conteúdo é importante, o YouTube faz chegar para mais pessoas. O máximo de pessoas que a gente consegue chegar será uma mensagem que vai ajudar pessoas, porque essa é a missão desse canal. Olha, gente, antes de mais nada, de a gente entrar nesse conteúdo, que é um conteúdo muitíssimo importante, que tem me ajudado, que tem transformado a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, nós primeiro temos que entender o que é sabedoria. Primeiro eu trago Salomão e a segunda eu trago como exemplo Aristóteles. Aristóteles que foi o pai fundador da filosofia, e eu trago esses dois exemplos para a gente poder desenvolver esse conteúdo. Para Salomão, sabedoria é você saber resolver problemas difíceis sem criar outro problema. Por exemplo, a pessoa ela está endividada, ela tem ali 100 mil, 50 mil ou R$1.000 para poder pagar de um cartão ou de uma pessoa que ela tomou emprestado. E ela quer resolver aquele problema. A pessoa, quando vai resolver aquele tipo de situação, ela chega lá no banco e toma lá do cheque especial a 12% ao mês. Quer dizer, ela solucionou um problema e criou outro problema muito pior. Aquele problema vai demorar para chegar, mas ela vai criar outro problema pior. Para Salomão, uma pessoa que age com sabedoria é aquela pessoa que age no presente sem criar um outro problema. Ela não soluciona uma ferida criando outra ferida. Para Aristóteles, sabedoria era a pessoa pensar bem a vida e aplicar a sua reflexão. Era a reflexão, o conhecimento aplicado. E para dar a primeira dica de como desenvolver a sabedoria, só para lembrar, gente, que não existe pessoas que é 100% sábio. Não existe que são pessoas que estão 100% tolo. Dentro de todo ser humano, existe um momento que a pessoa age com sabedoria e existe um momento que a pessoa age com tolo. Agora, existem pessoas que ela escolhe agir mais como um tolo do que como uma pessoa sábia. Eu trago uma frase desconhecida que diz assim: aprender com os seus erros é inteligência, mas aprender com os erros dos outros é sabedoria. Olha, gente, tem muitas pessoas que, por não parar para poder desenvolver a sabedoria, por não parar para refletir, ela acaba caindo nos mesmos erros de pessoas com quem ela conviveu. Nos dias de hoje, não precisa se esforçar muito para entender o que dá certo e o que dá errado. É só você olhar para os lados, para as pessoas que estão aí errando a todo momento, estão deixando exemplos do que não fazer. Não que a gente esteja na torcida para que as pessoas errem, para a gente aprender. Se eu tenho uma oportunidade de aprender com a pessoa que errou, eu automaticamente irei analisar, pensar, irei por um caminho oposto para o que aquela pessoa ela passou. Saber aprender com os erros dos outros é muito importante.
E a segunda dica que eu trago para poder desenvolver a sabedoria: tenha os seus ouvidos abertos para ouvir com a intenção de entender o que está acontecendo, entender o que as pessoas estão falando. Na minha maneira de pensar, eu costumo dar ouvido tanto aos sábios quanto aos tolos. Com um eu aprendo o que não fazer e com o outro eu aprendo o que fazer, na maioria das vezes. O que fazer? O que eu devo aplicar na minha vida? O que aquilo vai me ajudar na minha caminhada? Por que eu trago esse ensinamento? Porque a sabedoria ela vem pelo ouvir. Às vezes a gente escuta um problema de uma pessoa que passou por uma situação. Vamos lá, eu vou trazer uma metáfora qualquer aqui. Uma pessoa que estava passando numa pista e de repente viu a moto e atropelou ela. E se você for parar para ouvir a pessoa que foi vítima, ela vai dizer: eu estava passando pela pista ali, veio um motociclista em alta velocidade e me atropelou. E às vezes a pessoa ela se antecipa em tirar conclusões. Tem muitos motoristas irresponsáveis, tem muitas pessoas que estão aí dirigindo de qualquer maneira, bêbado. Mas, muitas das vezes, aquilo ali é a ótica da vítima. Às vezes ali ela pegou uma parte do acontecimento e ela levou, ela divulgou uma parte do conhecimento. Mas para a pessoa que está ouvindo, com a tendência com a intenção de entender o que está acontecendo, ela precisa entender do começo ao fim do acontecimento. Ela não age pela impulsão, ela não age desesperadamente para tentar solucionar. Agora, me diz uma coisa, me fala mais. Peraí, o sinal estava vermelho, estava verde, não foi o que você passou ali pela pista, você passou pela faixa de pedestre, aquela pista era uma pista de alta velocidade, para a gente entender a fundo o que está acontecendo. Terceira dica que eu trago para poder desenvolver o músculo da sabedoria é você pensar antes de agir. Pense antes de agir. Eu estava ouvindo um relato de uma mulher que foi a uma loja fazer uma compra e ela chegou numa loja e estava lá um vendedor do lado do balcão. Estava do lado do balcão, de cabisbaixo, e ela entrou na loja sem ser percebida e ela procurou lá por produtos artesanais e o vendedor não foi lá nem complementá-la para poder saber o que é que ela queria. E ela dentro dela falando: poxa, fiquei muito chateada, eu tava lá me comendo por dentro, poxa, como é que pode? Eu entro numa loja e o vendedor não vem falar comigo, não vem me oferecer um produto, não pode estar acontecendo isso, que empresa é essa, que vendedores são esses, não pode estar acontecendo isso. E aí, depois de algum tempo, mais de meia hora, 20 minutos, melhor dizendo, o vendedor foi lá complementá-la, falar com ela, para saber o que é que ela queria. E o vendedor falou para ela: poxa, desculpa, eu percebi que a senhora já estava aqui há mais de 20 minutos, é que eu acabei de fazer uma cirurgia nas mãos tem pouco tempo. E abriu as mãos e mostrou para ela, a mão tinha pegado aproximadamente 40 pontos. E o cliente que tinha saído de lá tinha acabado de dar um aperto na mão dele que estava com ponto, e apertou muito forte e causou um sangramento nos pontos. Naquele exato momento, para ela ficou marcado que ela era uma pessoa muito rápida em tirar conclusões. Olha, gente, não podemos tirar conclusões da nossa cabeça sem antes parar para pensar, sem antes pensar. Eu sigo um princípio que diz que nós não podemos tomar atitudes no auge de qualquer emoção, raiva, paixão. Não podemos tirar conclusão. Por exemplo, tem muitos vendedores que ele aproveita aquele momento que a pessoa está ali empolgada e às vezes a pessoa faz uma compra, quando ela chega em casa, no momento em que aquela emoção passou, ela se arrepende de ter comprado. Eu trago para você uma coisa muito importante. Antes de você comprar uma coisa muito cara, durma primeiro. Pense, converse com pessoas que já comprou. Se não puder conversar com pessoas que já comprou, pare para refletir se aquilo vai fazer valer a pena. Porque se tem uma coisa que é certo, é que a emoção passa.
mas a decisão fica. E a quarta dica que eu trago para você é o seguinte, isso aqui agora, gente, é uma questão de fé. Uma questão de fé. Eu não sei como é que você se conecta ao mundo espiritual. Não sei qual é a sua maneira de chegar até Deus, mas eu sou uma pessoa que sigo princípios cristãos e para mim, se conectar a Deus é através de uma oração, de uma prece, de uma reza. Para mim é muito importante falar com Deus. E no momento que eu me refiro a Deus, quando eu quero buscar de Deus sabedoria, eu sempre tenho pedido a Deus o seguinte: eu peço a Deus que me dê uma sabedoria de um homem de 60 anos bem-sucedido. Para mim, ficou muito claro, quando você para ouvir uma pessoa que chegou a determinadas situações, quando ele olha para trás, às vezes ele fala sobre acontecimentos que ele praticou, que ele não praticou, que ele deveria ter feito. Eu peço sempre para Deus, ó Deus, me dê sabedoria de um homem de 60 anos que é bem-sucedido, que foi bem-sucedido nas suas escolhas. Porque o que você mais vê ao longo do tempo são pessoas que chegam a determinada idade e quando ele olha para trás, poxa, eu deveria ter estudado, eu deveria ter dado valorizado o que meu pai falou, o que minha mãe me ensinou, eu deveria ter feito isso. Até aquelas pessoas que os pais já faleceram, o desejo que ele tem era de ter voltado lá e falado com os pais, pedido perdão, abraçado mais, beijado mais. Então eu tenho pedido nas minhas orações isso, me dê sabedoria de um homem de 60 anos. E a última dica, gente, que eu trago para você é: seja ensinável. Não importa em qual nível de aprendizado que você esteja na sua área de atuação. O que a gente percebe é que tem muito profissional que ficou no tempo. Por que ficou no tempo? Porque ele parou de aprender. Ele parou de ter esse coração ensinável. Então ele chegou a determinado nível porque ele aprendeu determinada coisa. E depois que ele parou de aprender, ele parou de crescer. Ele parou de evoluir. Em determinadas situações, gente, às vezes a pessoa ela quer te ensinar algo que você já sabe. Mas existem muitas maneiras de fazer determinadas coisas. Então, ao longo da minha vida, eu aprendi o seguinte: nunca se apresente como uma pessoa que sabe, porque de repente você pode estar perdendo uma oportunidade de aprender aquela situação, de fazer determinada coisa mais rápido, de uma maneira mais eficaz. Às vezes, a pessoa fala assim: mais 2 é 4, não tem como fugir disso. Mas 3 mais 1 também é 4. 5 menos 1 também é 4. Então, existe várias maneiras de você chegar a determinada situação. Tenha os seus ouvidos atentos para ser ensinado a determinada situação. Às vezes a pessoa ela perde a oportunidade de estar aprendendo determinadas coisas. Não perca a oportunidade de aprender. Conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você. O nosso vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva e até o nosso próximo vídeo.